ao Planetário Café dessa semana. Hoje ele vai ser apresentado por mim, Leandro Guedes, pelo Jorge Marcelino e pelo Naelton Araújo. E nós vamos entrevistar aqui a Josina Nascimento, uma grande colega nossa. Muito obrigado, Josina, por vir conversar conosco essa semana. Olha só, a Josina Oliveira do Nascimento, ela é doutora e mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP, da UFRJ, e graduada em Física pela UFRJ. Trabalha no Observatório Nacional há 41 anos. Atualmente é tecnologista sênior e chefe da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência. É responsável pelos cálculos e edição do Anuário do Observatório Nacional e coordena os projetos Olhar para o Céu RJ, uma parceria com o Museu de Astronomia, o projeto Astroeducadores e O Céu em Sua Casa. Faz parte da comissão organizadora da Olimpíada Brasileira de Astronomia e do NOC Brasil, Comitê Nacional de Divulgação Científica da União Astronômica Internacional, coordenado pelo Escritório de Divulgação Astronômica. Josina, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui no Planetário Café. Olha só, eu queria começar te perguntando o seguinte: você tem uma trajetória que foi bem parecida com a minha. Assim, você passou pela informática e depois caiu na astronomia, né? Nós seguimos caminhos bem parecidos. Eu quero te perguntar como você chegou na astronomia. Como é que essa carreira chegou na sua vida? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Daqui a pouquinho você vai saber a minha ligação com o planetário, qual é. E agradecer muito a vocês, viu, por estar aqui. Bom, a minha trajetória é muito engraçada, assim, muito cheia de coisas, mas eu vou falar rapidinho para não tomar muito tempo, né? Eu comecei como professora com 7 anos de idade. Nós morávamos... Nós morávamos em 7 anos, a gente morava em Ramos, eu, meu pai, minha mãe era empregada doméstica, nós morávamos dentro da casa dos patrões dela, e quando foi em 68, fomos morar em Caxias. E lá, né, a escola pública, sempre estudei em escola pública, e as crianças com muita dificuldade. A minha mãe falou, não, a minha filha pode dar aula para os filhos de vocês. Legal. E 7 para 8 anos, né? E aí ela arrumou uma escolinha lá em casa, ela era uma pessoa muito pobre, mas ela sempre dava um jeito de, com o pouco que ela tinha, ela oferecer mais. Então, 2, 3 mesinhas de cada vez, não cobrava nada. Meu pai arranjou um quadro, giz, e eu comecei a dar aula para aquelas crianças, e foi aí que eu comecei a me dar conta de que havia uma coisa chamada dificuldade de aprendizagem. Eu falava para minha mãe, olha, eu acho muito que eles não conseguem aprender. A minha mãe falou, isso é problema de falta de alimentação. Aí ela preparava um lanchinho bem forte para eles, uns bolinhos de fubá. Olha, quando eu me lembro disso, eu fico emocionada, porque foi realmente o meu primeiro contato com essa coisa de ser professora que eu tanto amo, né? Aí, bom, depois nós voltamos para Ramos novamente e sempre continuei com essa coisa de dar aula particular, se tornou uma constante na minha vida. E depois eu fui trabalhar num salão de beleza, eu era contadora do salão de beleza, com 14 anos. Meu tio tinha me ensinado a fazer contabilidade, eu fiz contabilidade, fazia a contabilidade do salão, comecei a fazer gráfico de vendas. Você tinha quantos anos, Josina, aí? Aí eu tinha 14. 14 anos já. Aí eu comecei a fazer o gráfico das vendas, entrada e saída, e comecei a fazer cartãozinho para divulgar, virei um pouco publicitária também. Nossa. E aí depois, no ensino médio, eu resolvi fazer laboratório de análises clínicas. A minha irmã já estava fazendo laboratório de análises clínicas, naquela época tinha o profissionalizante. E eu fiz também, gostava muito, porque tudo que ela aprendia, ela trazia para mim. Eu fiz no Colégio Paulo de Fronten e já no primeiro ano eu consegui um emprego na Clínica Doutora Luan, ou seja, dentro de um hospital. Então eu fazia toda a parte de laboratório de análises clínicas e lidava com clínica médica, com obstetrícia e ginecologia. E foi aí que eu comecei a sofrer muito. Eu tive uma gastrite muito forte, eu não conseguia lidar com aquele sofrimento. Eu passei 4 anos trabalhando lá na Doutora Luan, mas a minha irmã e todas as outras pessoas
me desmotivaram a fazer medicina, que era meu caminho era fazer medicina, por conta que eu não estava conseguindo lidar com esse sofrimento. Então, eu comecei a visitar as universidades. No nosso curso não tinha nem matemática nem física, porque antigamente era assim, quando tinha o profissionalizante, você tinha bioquímica, você tinha química, mas não tinha algumas matérias, e nós não tínhamos nem matemática nem física. Quando foi chegando no último ano, eu fui no diretor e falei: olha, não vai dar para a gente fazer vestibular sem matemática e sem física. Ele conseguiu um professor de matemática e de física não conseguiu. E aí eu fui lá no Miguel Couto Baiense, pedi para alguém deixar eu assistir aula lá de graça, para eu trazer para os meus colegas. E eu falei com o professor Valentim, eu sou muito pequenininha, né? O Valentim era imenso, e ele começou a chorar. Aquele homem imenso, as lágrimas rolaram quando eu fui lá pedir isso para ele, né? Ele falou: olha, vem aqui olhar as salas, cheia de gente que os pais botam aqui para estudar que não estão interessados. E você veio me pedir para participar de uma aula dessa de graça para você ensinar para os teus colegas? Não, eu vou lá dar aula para vocês. Eu fico até arrepiada quando eu me lembro. Caramba, é arrepiante, eu estou arrepiado aqui de ouvir isso, gente. Todo sábado ele ia gratuitamente no colégio à tarde, nós pedimos para abrir o colégio à tarde, que não abria, só abria sábado de manhã. Ele era alérgico a giz, então ele levava o giz dele, antialérgico, e deu aulas magníficas de física para a gente quando começou a minha paixão pela física. Giz colorido, espelhos, ele conseguiu fazer ali em todo sábado uma revisão de toda a física do ensino médio todo, com muito amor, um senhor já de idade, sabe? Então, isso assim, Valentim, onde quer que ele esteja, eu estou sempre agradecida a ele, porque ele fez crescer dentro de mim essa paixão pela física, né? E a matemática, a gente ia lá com o professor também, que também tentou fazer em um ano tudo que a gente não aprendeu em 3. Então, graças a Deus, eu passei em 8º lugar para o FRJ, para astronomia. Por que eu fui fazer astronomia? Porque, então, já que eu tinha tanta vontade, gostei tanto da física e da matemática, e queria fazer uma coisa aplicada, eu pensei em fazer oceanografia, que eu gostava tanto do mar, mas, em 75, a minha madrinha me levou aonde? No planetário. Em 75, eu conheci o planetário, foi a minha madrinha que me levou, e depois eu virei fã do planetário, estava no planetário sábado, fiz curso de observação do céu, eu comprei a carta do Linneu Hoffmann, tinha lá no quarto, eu aprendi a reconhecer o céu. Então, olha só que legal, a gente está aqui hoje, né? 40 e tantos anos depois, e eu super emocionada, porque foi por causa do planetário que eu fui na UFRJ conhecer a universidade, né, a faculdade de astronomia. Olha que Josina, coisa eu sabia dessa tua história com o planetário, eu sabia que você tinha vindo aqui e tinha se cantado, mas eu não conhecia essa sua história. Nossa, é lindo demais isso. Realmente é uma história é uma lição de vida isso que você passou. Caramba, tem que. Ô, Jorge, você que é o produtor do programa, tem que avisar os entrevistadores assim quando tiver alguma carga emocional assim para a gente se preparar. para botar água com açúcar na caneca. Nossa, olha só, eu acho que o Jorge tem que fazer uma pergunta agora, não é isso? Deixa eu ligar meu som aqui, que eu fiquei tão emocionado que eu até esqueci de ligar o meu áudio aqui. Josina, a história é maravilhosa, cara, de vida. Poxa, fiquei emocionado agora. Tô até com a voz embargada, entendeu? Porque a gente não se conhecia, né? Apesar de trabalhar na mesma área, ao mesmo tempo, conviver ao mesmo tempo em vários pontos, como no AN, como em divulgação científica, mas a gente nunca teve contato. Verdade. E essa história sua é maravilhosa. Pô, fiquei muito emocionado mesmo. E esse mês também, Josina, é o mês, né, mês do Dia Internacional da Mulher, do dia 8 agora de março passado. Então, eu estou sempre tentando relacionar na minha pergunta alguma coisa com as mulheres, né, por causa disso. Então, eu queria saber se você enfrentou algum tipo de preconceito, alguma dificuldade pelo fato de ser mulher nessa sua carreira, tanto na hora de entrar na universidade, quanto no período que passou. Se houve alguma dificuldade pelo fato de ser mulher, não
pelo fato de ser astrônomo, a gente já sabe que é uma confusão. A gente já sabe como é que é, não precisa disso tudo. Não vai desmotivar as pessoas. Mas em relação ao fato de ser mulher, você sentiu alguma coisa nesse tempo? Porque é uma coisa que, às vezes, tem pessoas que relatam, não, eu senti assim, assado. Mas tem pessoas que não, como a Flávia, agora a Flávia Requejo, foi a nossa entrevistada anterior, ela também não achou nada. Então, será que isso é uma coisa pontual ou é uma coisa mais sistêmica, vamos chamar assim, né? Que várias pessoas sentem? É tipo um levantamento que a gente está fazendo. Do meu ponto, assim, no meu caso, eu fiz sempre muita coisa ao mesmo tempo, né? É uma tônica na minha vida. Então, a faculdade de astronomia, você tem que fazer de manhã fundão, de tarde fundão e à noite valongo. Só que eu trabalhava. Então, muitas aulas eu não assistia. E eu continuei trabalhando na doutora Luan, depois eu fui trabalhar dentro do núcleo de computação científica, dentro da própria universidade. Então, olha, se alguém tentou botar alguma coisa no meu caminho, eu te digo assim, eu não vi porque eu não tive nem tempo de ver. Mas, Você olha, atropelou, não... né? Você passou por não, cima, você atropelou, né? atropelei mesmo. Maravilhoso. Porque era um corre-corre. E eu fui para o ON, lá no núcleo de computação científica, a Jucira, o Vitor, o Alexandre, eles me conheceram, porque eu entregava os programas, entregava as listagens para eles no tempo de cartão, tá? No tempo de cartão perfurado. Eu sei o Eu que é. passava os programas deles, eu sou muito antiga, gente. Coisa horrível. Aí eu entregava os programas para eles e eles, quando tinham dificuldade com a programação, me perguntavam e eu fui ajudando a eles e eles ficaram encantados com isso e me carregaram para o ON. Você vai fazer qualquer coisa aqui, mas a gente quer você aqui. Aí eu comecei lá fazendo serviços prestados, depois estágio, e em nenhum momento eu me deparei com algum tipo de preconceito, tá? Não mesmo. A dificuldade que eu tive, que eu nem chamo de dificuldade, mas de bênção, é porque eu tive muitos filhos ao longo desse tempo todo. Então, eu tenho 6 filhos e uma sobrinha que é meio filha, que é a minha 7ª filha, mas que em momento algum me atrapalharam, mas só que muitas vezes eu coloquei a família na frente do estudo, na frente do trabalho, então acaba que eu demorei a terminar a faculdade, depois eu passei para física, porque na astronomia não havia chance de emprego, então acabei pedindo transferência para física, então acaba que eu fui terminar o doutorado agora, em 2019, e fui fazer o mestrado e terminei mestrado no ano 2000. Então, não fiz que nem aquelas pessoas que hoje fazem graduação, mestrado, doutorado. Eu fui o tempo inteiro trabalhando, sem parar de trabalhar, e com essa filharada toda. Então, acaba que eu fui fazendo as coisas meio em épocas diferentes. Mas nunca eu posso dizer que tive qualquer problema, que alguém me prejudicou, tentou me prejudicar porque eu sou mulher, porque eu sou mãe. Não. Eu tive essa felicidade de encontrar. Eu sempre digo isso em todos os lugares que eu trabalhei, em todos os meus chefes, todo mundo com quem eu lido, é sempre gente muito do bem, sabe? Então, se tem um ou outro que tentou, com aquilo que a gente falou, tentou fazer alguma coisa, eu não percebi porque nem deu tempo. Eu atropelei. Caramba, conversar com a Josina, cada resposta dela é uma lição de vida, né? Sem dúvida, sem Legal, dúvida. legal. Josina, eu me identifiquei muito com a sua história, né? Não sou tão guerreiro quanto você, mas passei por muita coisa parecida com o que você passou, né? Inclusive demorar a me formar por causa de ter não tive 6 filhos, mas cheguei perto disso, assim, metade. Mas eu estava vendo aqui, eu sempre acho legal a gente trazer para as pessoas, né, que não conhecem a vida de astrônomo e tal, que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Uma coisa que me chama muita atenção é que você sempre esteve muito à frente na confecção do anuário do AN, né? É a mulher do anuário, né? E as pessoas não têm muita noção, principalmente a garotada de hoje que pega um celular, né? E ele pode pegar as efemérides de um astro ali no celular, né? E você falou de cartão perfurado. Eu lembro de cartão perfurado, eu peguei isso nas primeiras aulas de astronomia do fundão, listagens de programa, né? Então era outro mundo de até chegar hoje é uma coisa que você faz no laptop,
né? Eram uns computadores grandes, enormes e tal. Então, se puder, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua área de trabalho, né? Dessa coisa que você fazia do cálculo e tal. Eu não consegui tirar da mente um filme que a gente falou na semana passada, que é Estrelas Além do Tempo, que elas eram calculadoras antes dos computadores, e tinha uma personagem que percebe a importância dos computadores. Claro, você não é daquela época, mas você já pegou o início da computação, né? Não é uma computação como as de hoje em dia, né? Que, puxa, não, você clica no laptop e dá o resultado. Conta um pouquinho para a gente, pensando no nosso público que não tem noção do que é e o que foi fazer, o que é o anuário, o que são efemérides. Isso é muito interessante. Quando eu dou aula de computação, de programação, de sistemas operacionais, eu sempre conto um pouquinho dessa história, que hoje, no nosso tempo, né, quando eu comecei em cartão perfurado, você fazia o programa, você tinha que procurar não errar, porque esse programa entrava lá numa fila para compilar, e talvez compilasse até o dia seguinte, e depois entrava em outra fila para executar. Então, a gente procurava não errar na programação. Então, hoje eu vejo quando o pessoal programa, que vai ali quase que tentando acertar e errar, e no meu tempo eu tinha que economizar memória, tinha que economizar variáveis, tinha todo um cuidado com pouquíssimo espaço que nós tínhamos para lidar com aqueles dados. Quando eu entrei para astronomia, logo no segundo semestre eu fiz a disciplina de computação, que foi a minha terceira paixão, né? Astronomia, física, computação. E por isso que no observatório eles precisavam tanto de mim, porque ninguém não gostava de programação, as pessoas não gostavam mesmo de computador, e uma das coisas que precisava o AN fazer era calcular o anuário. O anuário tinha muita coisa trazida de fora, do anuário americano, era o almanaque náutico, era a mistura do anuário americano com o inglês. E justamente meu primeiro estágio foi para fazer um anuário, especificamente para isso. E tinha um programa de previsão de astros passando pelo astrolábio, que era na altura de 30 graus, e desse programa eu transformei no Nascer e Ocaso, e aí começamos a calcular tudo que sai no anuário foi calculado por nós. Mais importante do que esse anuário estático foi justamente toda a utilização de todas essas funções, que eu até passei a chamar de sempre, esse meu arquivo tem o nome de sempre, porque todo mundo sempre usa. Então, as pessoas começaram a usar para diversas outras finalidades dentro do departamento e também para prestação de serviços. Assim, se você tem ideia da quantidade de serviços que eu presto até hoje para a justiça, né? Em termos de ofícios para se dizer se estava claro naquele local, se não estava. Fiz um trabalho enorme aí ao longo de 3 anos sobre iluminação pública. Então, às vezes, até divisão de terreno, que a pessoa definiu, olha, tantos metros para cada onde o sol nasce naquele dia, e você tem que ir lá fazer o campo e ver exatamente onde é. Coisas assim incríveis que serve. E também, até hoje, muitas pessoas pedem ajuda na pesquisa de plantas e animais. Então, várias pesquisas que são feitas a última que foi feita foram caranguejos num determinado local, como é que eles evoluem. Aí eu faço parte dessas pesquisas dessas pessoas. É bom que fico conhecendo muita coisa. E as agendas no Brasil, grande parte delas, a gente que fornece com bastante antecedência, inclusive a agenda da editora Vozes, que fez agora 250 anos, que aí eu faço o céu do mês, mas já fiz agora o de 2023, já está com eles já estão publicando o de 2023, então tem bastante serviço que a gente presta, e foi por conta disso até que eu comecei a falar tanto com o público, porque desse serviço começa a falar com o jornalista, começa a explicar o que é equinócio, o que é a interface, né, com o público, né, da astronomia com o público. Exatamente. Aí foi aí que eu comecei tanto. Hoje em dia nós temos os jornalistas mais específicos, mas antigamente você tinha o jornalista que acabou de fazer uma batida ali na Avenida Brasil, vinha te perguntar sobre o equinócio, ele não entendia nada.
era muito mais difícil. Hoje você já tem os jornalistas mais voltados para essa área científica, então fica mais fácil para nós. Então, a gente continua nesse trabalho do anuário, e agora prestando um outro tipo de serviço também, bem frequente, que é mostrar como é que é o céu, e aos poucos, através das nossas redes sociais, explicando os fenômenos, auxiliando os professores, né, a trabalhar com esses fenômenos, aí daí cresce todo um outro serviço de divulgação e popularização da ciência. Muito legal. Eu vou aproveitar aqui para convidar aí o público que gosta de astronomia, principalmente o pessoal mais jovem, né, como o Naelton lembrou, não teve contato com anuários e tal, ou com cartas celestes, né, que busquem isso, porque os aplicativos de celular são maravilhosos, entendeu? São muito legais, você poder... É brilhante isso, né? Você posicionar o celular e ele dizer o que você está observando naquela direção do céu. Mas isso não te permite, com muita eficiência, você planejar, por exemplo, uma noite de observação, né? Ou você planejar uma viagem para você poder observar determinado fenômeno, determinada configuração celeste. O anuário te permite isso, né? A carta celeste impressa te dá ali na mão, né, todo o céu. É um negócio muito legal. Isso é uma experiência que eu acho que os mais jovens não tiveram muito contato, mas está por aí, tá bom? Existem as cartas celestes, né? Quando eu faço a live de casa, né, tem sempre uma carta celeste ali atrás de mim, no estúdio aqui do Planetário tem uma, e o anuário, né, do ON, quer dizer, é uma possibilidade de você ter na sua mão ali todas as configurações celestes importantes de um ano inteiro. Então, você tem é um negócio muito bacana. Para a garotada mais jovem aí, procurem isso que vocês vão curtir com certeza. Josina, eu vou te pedir... Vamos agora fazer algumas adaptações à medida que o público vai pedindo, a gente vai atendendo. Atendendo, né? É legal, que é uma coisa viva. Josina, eu vou te pedir agora para falar sobre os diversos projetos em que você está envolvida, tá bom? E eu sei que você vai falar do Céu em Sua Casa, né, que está fazendo um sucesso enorme. Agora, tem um projeto que você encabeça, eu imagino que você esteja à frente dele, que eu acho lindo o nome, que é o Olhar para o Céu. Também. Eu achei esse projeto maravilhoso, maravilhoso. Fala um pouquinho para a gente sobre esses projetos todos aí que você... Eu vou começar, então, falando como é que surgiu o Olhar para o Céu, né? Adoro esse nome. Na Olimpíada Internacional de 2012, a 6ª Olimpíada Internacional foi feita aqui no Brasil. E eu fazia parte do comitê, eu, Eugênio, a Thaís, era a chair, né? A Thaís Moté. Isso só a Olimpíada Internacional de Astronomia. De Astronomia e Astrofísica. Isso. IOA, onde participam países da Europa, da América Latina, da América Central, da América Central Latina, da América do Norte, países asiáticos. É uma grande participação. Atualmente são 48 países participando. E foi uma loucura a gente fazer aquilo aqui no Brasil, fizemos em Barra do Piraí, e tem a prova observacional. Então, a Thaís teve que pedir a compra de 20 telescópios, e já no projeto ela já pensou o que faria depois com aqueles telescópios, que era doação para escolas. Então, ela também já convidou os professores para fazerem um curso de capacitação, e eles fizeram o curso de capacitação, e no final nós entregamos 19 telescópios, que um acabou dando problema, chegamos a entregar 19 telescópios. Justamente para aqueles professores que tinham participado do curso. Bom, isso nós terminamos de entregar esse telescópio exatamente no dia 29 de agosto, a Olimpíada terminou no dia 12, e quando foi em dezembro, Eugênio um dia me fez a seguinte pergunta: o que será que esses professores estão fazendo com esses telescópios? Olha como é que surge um projeto. Eu falei, não sei, mas vamos perguntar, nós temos os e-mails deles. Eu acho até que isso não foi em dezembro, não, isso já foi em janeiro. Em janeiro, então, de 2013. Mandei um e-mail para todo mundo. Gente, como é que tá? Como é que vocês estão fazendo com os telescópios? Olha, eu fiquei super triste, porque ninguém estava usando telescópio. Cada um por uma razão. A grande maioria tinha esquecido o que tinha aprendido na capacitação, foi pouco tempo, eles não tiveram uma reciclagem. Alguns, os diretores, tinham medo que usasse o telescópio, porque o telescópio podia quebrar e ninguém ia saber o que fazer. Então, a gente falou, gente, a gente vai ter que encontrar esse pessoal e fazer novamente uma capacitação. Então, combinamos essa capacitação, e aí surgiu um outro
uma outra oportunidade de um projeto na FAPERJ, e aí nós colocamos justamente esse projeto de ir nos lugares e fazer capacitação com os professores, aproveitar para fazer uma noite com o público, além de ensinar o telescópio, ensinar outras atividades com os professores, e começamos a escrever esse projeto. E a Patrícia Spinelli, que estava recém-contratada, também estava escrevendo um projeto parecido com esse. Eu perguntei para os meus filhos, gente, é um projeto de olhar para o céu, cada um começou dando uma sugestão, fizeram várias sugestões, e nós lembramos daquela música Olhai para o céu, olhai para o chão, para o chão, para o chão, e aí ficou o Olhai para o céu. E aí Patrícia estava fazendo um outro projeto tão parecido com o nosso, que nós ficamos sabendo disso, nos juntamos. Então, ficou uma parceria linda, ON-MAST, Olhai para o Céu, onde o ON faz essa parte da capacitação no estado do Rio de Janeiro, nas cidades, nas diversas cidades, é uma coisa presencial, e o MAST ficou com a parte de os professores que podem ir ao MAST fazer no MAST, também é presencial. Esse projeto ficou meio parado agora durante essa fase virtual, mas ele vai voltar com a força total, já estou com listas para quando a gente puder voltar no presencial. E aí sim, aí esses telescópios voltaram a funcionar, e as pessoas todas nos deram retorno, inclusive retornos maravilhosos, que eu ainda penso em fazer um livro com as histórias inspiradoras desses projetos. Porque muitos professores nos relatam que, às vezes, o desânimo é muito grande, eles enfrentam vários problemas, mas que a aula, que todo mundo se encanta, que está todo mundo presente, é a aula que tem um telescópio. Então, vários desses professores fizeram projetos interdisciplinares em volta do que é feito nesse telescópio. Então, entra história, entra geografia, entra inglês, entra português, entra matemática, entra física. Então, são projetos interdisciplinares em volta desse momento com o telescópio, que me deixa super feliz. Então, é um projeto que realmente não pode parar, a gente está com ele todo montadinho para voltar. A gente até pensou em fazer um pouco virtual, só que os professores estão muito sobrecarregados. Eles já estão muito sobrecarregados. Nós conversamos com uns professores e com outros, e realmente eles já estão muito sobrecarregados, cuidando dos alunos presencial e virtualmente, cuidando de todo um trabalho virtual, como todos nós, né? Estamos no virtual dentro de casa, então a gente está trabalhando 2, 3 vezes mais. E os professores também, eles lidam, além de lidar com os estudantes, lidam com os pais, com a família. Então é muito difícil. Então a gente realmente resolveu esperar, porque agora não ia dar mesmo. Aí eu posso falar rapidinho dos outros? É bem rapidinho, porque... Claro, amor, por favor, para falar mesmo, fala dos outros. Bom, e aí desse encontro, né, para você ver, a minha vocação inicial era medicina, que é cuidar, né, que é estar junto com gente. Aí eu fui para a área de ciência dura, como as pessoas chamam, mas é que eu gosto de estar com gente, é de cuidar. E aí, nesse contato com os professores e com estudantes, a gente viu que realmente os professores nos pedem cursos de capacitação mesmo. E aí a gente criou uma plataforma, Astroeducadores, para ter um curso para professores, mas um curso com tutor mesmo, que a gente quer um dia chegar a uma especialização. Agora vai ser só extensão, mas curso com tutoria mesmo, quem vai fazer a tutoria é o próprio pessoal da pós-graduação do ON, e dentro de uma plataforma de interação mesmo, porque a gente sabe que professor não tem tempo. Não adianta botar uns PDFs estáticos lá para eles lerem, que não vão conseguir. A gente sempre vai fazer tudo em volta de uma atividade que ele vai reproduzir em sala de aula, pronto, é a partir dali que a gente vai criar, mostrar para eles os conceitos, né? Porque quem sou eu para ensinar alguma coisa, professor? Ele é que sabe como é que ele vai trabalhar aquilo, mas a gente vai só dar ideias. E aí essa plataforma Astroeducadores está praticamente pronta, foi nela que a gente fez as provas seletivas online, que é para selecionar os estudantes que vão para as Olimpíadas Internacionais ao longo aí desde 2013, e já a gente vai estar lançando esse curso para os professores, assim, com turmas pequenas, para a gente poder trabalhar mesmo pertinho deles. O que a gente quer não é atingir milhões de professores de uma vez, não. A gente vai começar do pequenininho mesmo, para ter o contato mesmo, para ter um resultado bem legal com aquele grupinho que a gente está trabalhando. Bem, fora esses, a gente tem o Garotas do ON, que é um trabalho voltado para as meninas, né? São as mulheres do ON,
trabalhando com as meninas. Tem o Meninas do MAST, que é a mesma coisa, só que é também em parceria com o MAST. Tem o Céu em Sua Casa, que é o meu projeto mais querido do coração atualmente, e começamos com o Planetário, né? Agora nós temos, que é o entrelace do profissional com os amadores, né? É lindo, nós temos ali, agora dos profissionais, nós temos também o LNA, né? Uhum. O MAST e o Planetário, está só faltando o Valongo, vamos chegar lá, vamos convidar. Não, é que a gente tem que trazer todo mundo, né? Tem que estar todo mundo junto. E os amadores, né? Que nós temos oportunidade de, ali com astrônomos amadores, muitas coisas do céu que a gente no profissional não tem oportunidade de mostrar. É um trabalho belíssimo deles, né? De investimento próprio. E muitos desses astrônomos amadores são professores também. Então, é um entrelace perfeito, né? Nós, O Céu em Sua Casa, agora nós estamos na 11ª edição, sem contar com 2 edições especiais, que foram a da Ocultação de Marte pela Lua. Tivemos mais de 46 mil pessoas assistindo na hora e depois chegamos a mais de 1 milhão. E também aquela da conjunção de Saturno com Júpiter. Aquela ficou maravilhosa. Que acabamos a live com 264 mil pessoas assistindo, já temos mais de 6 milhões assistindo. É uma loucura, né? Que já assistiram. E isso é muito bom, porque é justamente um momento que a gente tem a oportunidade de lidar com o público e a gente tenta interagir, responder a todas as perguntas, entrar nos comentários e responder, e a gente consegue conversar, como você falou, conversar com o público, né? Bom, fora isso, tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que eu faço parte da comissão. É um trabalho belíssimo também, porque às vezes as pessoas pensam que a Olimpíada é só aquele dia da prova, mas não é. Ela tem capacitação de professores, ela tem um trabalho com os estudantes o ano inteiro e com os professores o ano inteiro. Então, é um orgulho para mim fazer parte desse comitê. Eu sou a única mulher do comitê. Olha. São só homens, eu sou a única mulher. Então, tem coisas ali meio que de mãe, que sou eu, que, gente! Eu que sempre lembro das mães, dos pais, das avós. E quando eles dizem que você cuida desses alunos como se fossem seus filhos. Pois é, são mesmo. Mas você não são só 800 mil. Pois é, tudo bem. E agora eu estou também no NOC, né, que é o ligado, né, ao Comitê Nacional de Divulgação de Astronomia, ligado à IAU, que tem essa missão de trazer os projetos da IAU e distribuir, né, pelo Brasil, e são muitos projetos, é muita coisa, então a gente também não dá conta de fazer tudo, mas a gente tenta fazer o melhor possível. E agora, no Observatório, a partir do início desse ano, eu estou como chefe do setor de comunicação e divulgação, né, e popularização da ciência, então eu não durmo mais. É direto, 24 horas no ar, de domingo a domingo. Eu acho incrível, José, como é que você consegue... Você é muito presente nos grupos de WhatsApp, né? Que a gente está lá, o grupo do Clube de Astronomia, e você é muito presente, você está sempre lá envolvido. Eu acho isso incrível. Às vezes eu corro para conseguir ver as mensagens, né? Às vezes eu responder um pouquinho e eu não consigo estar assim, com essa tua presença. Muito legal isso. É o mal do WhatsApp no computador, né? Eu tenho uma janelinha aqui para o WhatsApp e eu não deixo passar porque depois eu não vou dar conta de acertar. Então, eu vou pau o tempo inteiro. Quando eu tenho que escrever uma matéria, eu tento botar essa janelinha numa outra área para eu poder escrever uma matéria, pelo menos durante uns 10 minutos sem ver o WhatsApp, mas eu não deixo muito tempo, porque realmente depois eu não vou dar conta de acertar. Então, eu tento me manter ativa o tempo todo. Não sei até quando eu vou conseguir isso. Nossa, mas você tá ótimo, tá super ótimo. Jorge, não, agora eu fiquei até cansado de tanto ouvir isso, de tanta atividade. Eu falei, nossa, onde é que ela tira tanta energia para isso tudo? Ela tem o que usa Duracell, a Duracell não patrocina a gente, tá? É só uma brincadeira. Mas qual é o problema dela? Bateria 9 volts, onde ela arruma tanta energia para ter 6 filhos, cuidar do marido, cuidar de tudo, ainda 800 mil alunos da Olimpíada Internacional, da Olimpíada Nacional, né, de Astronomia. Mas eu sei que você trabalha muito excelente, um trabalho excelente, Josina. E eu queria fazer
eu vou continuar no meu assunto. Eu sou chato, né? Hoje eu vou continuar no lance de massa, de mulheres ainda. Ainda mais que você falou do projeto de mulheres no MAST, mulheres no AN. Eu queria perguntar assim, qual conselho você daria para uma moça, uma mulher que quisesse, uma menina que quisesse ser astrônoma, sabe? Assim, isso acontece muito com a gente. A gente está aqui, está lá dando aula, falando com o pessoal no planetário, eu quero ser astrônomo, e agora? O que você fala para mim? Sabe? O que você fala para ele? O que você fala para ele? Essa é a ideia. Essa coisa da menina é muito interessante, porque como a gente conversa muito com as pessoas, a gente sabe, por acaso eu não tive essa dificuldade, mas muita gente tem. Quando ela não se encontra, normalmente está numa turma onde só tem 40 alunos e tem uma menina, tem 60 alunos e tem uma menina. Eu tive um pouco disso na COP, né, quando cheguei lá, porque não é porque fossem meninos e meninas, é porque quando eu cheguei para fazer o mestrado, já com, sei lá, 30 e tantos anos, era uma garotada que já vinha fazendo trabalho com eles, com aqueles professores, desde a iniciação científica. Então, ali nesse momento, eu tive a noção do que é ser deslocado, o que é se sentir fora, sabe, um peixinho fora d'água. E aí eu vejo que algumas meninas nos relatam isso, quando elas estão numa turma onde tem muito menino, e justamente nas ciências mais duras, né, quando a gente chama engenharia, matemática, física, astronomia, oceanografia nem tanto, oceanografia tem mais mulheres. Mas no início, logo, você acaba que vai desistindo porque não tem. Eu mesma, quando comecei na astronomia, éramos 40 já. Bom, depois eu fui para física. Da minha turma terminou o Rubinstein e o Cláudio, eu acho que só. Mas já no segundo semestre já não tinha mais nenhuma menina. Eram 5 no começo e no segundo já não tinha mais nenhuma. Nenhuma das que entraram comigo permaneceram. Então é uma coisa muito... Você acaba se sentindo um pouco solitária. Então esses projetos que lidam com as meninas, eles são bons por causa disso, porque dão esse apoio, né? Aquela menina que descobriu o asteroide, a Micaela Vitória, ela trabalha num projeto desse para meninas, porque ela também, no início, quando ela estava lá no interior de Pernambuco, ela se sentiu solitária, ela via que ali ela não ia conseguir evoluir para onde ela queria. Então, esses projetos são muito importantes, porque, embora um ou outro não tenha, uma ou outra, né, não tenha se sentido prejudicada, mas muitas se sentem, e aí a gente vai e abraça e traz e consegue manter, né? Eu diria para uma menina que quer ser astrônoma que, bom, primeiro eu dou sempre o conselho de ler, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade de estar dentro dos até eu posso dizer dos espaços acadêmicos virtualmente, né? Mas antes, quando não estava, olha, procure os locais onde você respira a ciência. O Observatório Nacional agora está fechado presencialmente, nós estamos trabalhando virtualmente, mas a biblioteca sempre esteve aberta, o MAST aberto, o planetário aberto. Então, quando você vai nesses lugares, você respira a ciência, você conhece pessoas, você conhece projetos, leia livros, e agora no virtual está mais fácil ainda. Procure participar de eventos que todo mundo pode participar e que são feitos pelos órgãos, instituições de ciência, universidade, o planetário, o LNA, o ON, o MAST, aonde se respira ciência. Isso dá um apoio legal, sabe? Porque, às vezes, você está com todo mundo da sua turma, ninguém está nessa, então começa a zombar de você, né? E quando você está num lugar que respira ciência, todo mundo te entende, todo mundo está falando daquele assunto. E ler é muito importante, né? Ler livros, ler a história. Olha, o Carlos Ares trouxe a história agora da irmã do Caroline, né? Herschel, que tinha 1,29 m, teve várias doenças quando criança, e quanta coisa linda que ela fez, e como ela foi forte. E através dessas histórias, a gente também se enriquece, se inspira. Então, nunca deixar de ler, nem que seja só uma paginazinha por dia, mas ler um pouquinho, né? E na área de astronomia é muito importante, realmente. Bom, quem vai procurar de astronomia já gosta do céu, né?
Mas por trás desse céu tem um pouco de matemática, tem um pouco de física, tem um pouco de computação. Em cada área da astronomia, a pessoa se acha. O importante é gostar de ciência, é respirar a ciência, é ficar perto de quem gosta de ciência, porque aí você não desatrela mais. Isso aí. Bom, gente, acho que a gente tem deixar um espaço agora para você falar o que você quiser, né? Depois o Leandro vai encerrar aí, mas eu queria que você tivesse uma coisa que você tivesse vontade de falar e que, de repente, a gente esqueceu de mencionar e de contemplar em termos de pergunta. Você fique à vontade aí para poder, né, falar de alguma coisa aí, né? Depois o Leandro vai fazer o encerramento aí. Mas eu já queria deixar que eu aproveitei demais tudo que você falou, foi muito inspirador, muito legal mesmo ouvir. Eu te conheci na época que eu trabalhava no MAST ali, né? Que ia de vez em quando no ON e tal, numa época que o ON e MAST não se relacionavam direito, né? O seu departamento era um dos poucos que ainda conseguiam um contato com a gente, e é uma felicidade saber que hoje em dia a gente tem o MAST e o ON colaborando. Isso é importantíssimo. Né? Valongo e ON colaborando, Planetário. Teve épocas que isso não acontecia no Rio de Janeiro. É a cidade que tem mais observatórios, mais centros de divulgação de astronomia, e a gente eram grupos que ficavam isolados. Felizmente isso é passado, né? E uma das coisas legais que eu guardo, né, desse tempo é que você sempre foi uma pessoa super aberta, nunca teve essa coisa de ficar distante e tal. Eu lembro que o dia que eu conversava com você, muitas coisas a gente tentava fazer coisas juntos e quando podia, né? É importantíssimo, né? Essa troca, eu acho que nós temos um trabalho muito grande para ser feito e nós temos que caminhar juntos, um ajudando o outro, né? Senão... E tem espaço para todo mundo, tem muito trabalho para todo mundo, não falta trabalho. E, bom, eu gostaria de agradecer novamente, né? De agradecer também ao público que está assistindo. E eu gostaria, assim, de falar de um projeto que eu ainda não comecei, mas que eu quero começar, que é um projeto com a família. Então, enquanto a gente não começa esse projeto, eu já vou adiantando aqui. Eu acho a família muito importante mesmo. Você vê, a minha mãe era uma pessoa que só fez até o 2º ano, a minha avó era analfabeta. Ambas adoravam pesquisa, assim, adoravam a natureza, queriam saber tudo, tinham curiosidade. Então, a família, para ajudar, não precisa... Ah, Josina, mas quando eu falo isso, mas eu não sei nada de matemática, como é que eu vou ajudar meu filho? Dando força. Ele está estudando fração, você compra uma pizza pequenininha ou faz uma pizza pequenininha em casa. Aí ele está estudando como é que vai fazer, vamos tentar fazer, leva nos lugares, sabe? Leva nos lugares. Senta junto, família é muito importante. E, principalmente, o meu recado para as avós, que eu também sou avó, né? Tenho 5 netos, e eu acho que os avós, hoje em dia, são novos. Olha, tá vendo? Eu estou com 62 anos, estou me sentindo com 30. E os avós, eles são novos, eles são ativos, estão nas academias, estão fazendo ginástica, estão nadando. Então, aproveitar essa energia que os avós atuais têm para ajudar os netos, porque os pais estão muito ocupados trabalhando, então pode ser um trabalho dos avós. Levar para um teatro, levar para um cinema, levar para uma visita no MAST, para uma visita no planetário, para uma biblioteca, para assistir algum evento cultural. E não precisa ser caro, tem muito evento cultural barato, né? Eu estou falando desses eventos culturais presenciais, mas agora no virtual tem muito virtual. Você não precisa dizer para faz isso, senta e faz junto. Ver um museu virtual junto. Agora, nessa época virtual, então, a gente está com um mundo aberto para nós. Então, eu queria deixar esse recado, que para os avós, principalmente, as famílias de uma forma geral, mas os avós ficarem mais próximos dos seus netos nesse ponto de ciência, de estudar, do que ele gostar. Tem gente que não gosta de matemática, nem física, nem astronomia, e gosta de teatro, gosta de letras, gosta de física, ou gosta de química, gosta de biologia. Todo mundo gosta de alguma coisa. Então, a gente senta junto e vai junto, empolgado, com energia, sabe? Porque isso é que, às vezes, muda a vida de uma criança. Quantas crianças que a gente recebe ali no campus do Observatório Nacional
que a criança fica tão feliz de ter colocado a mão ali no telescópio da 46, né, que é aquele telescópio imenso, e aí a mãe diz: "Nossa, você mudou a vida do meu filho hoje, nesse momento". E isso é o meu grande troféu, né, a grande medalha da nossa vida é essa. Então que os avós, eu peço, se envolvam com isso, se envolvam mais com os seus netos, aproveita essa energia que a gente agora é avô novo, né, todo mundo bem saradão, bem legal. Não é mais aquele vovó que está quase morrendo ali, não, é a avó que está cheio de energia, então aproveita essa energia e vamos botar a garotada para conhecer todo o lado cultural, tá? Uau! Josina, você falou que a sua vocação era a medicina. Eu acho que a sua vocação é amor. E amor é uma coisa que a ciência precisa muito. Então, eu fico muito feliz de você ter vindo para a área científica. Eu tenho um grande orgulho de conhecer você e de estar compartilhando o nosso momento de trabalho, tá? Poder estar trabalhando, estar exercendo a vida profissional com você. Você é uma pessoa realmente que eu admiro Obrigada, demais e tenho certeza que você deixou aí coisas muito preciosas para as nossas vidas. E, repito, amor é uma coisa que a ciência precisa muito. E você tem isso. Você traz isso, tá Leandro, bom? não encerra, não. Encerra, não. Hã? Não, eu preciso falar um negócio. Eu me deu, Pois não? enquanto está todo mundo feliz aí, eu estou triste com Por tudo que quê? você falou. Porque apesar de trabalhar 25 anos com astronomia no planetário, de ter o meu tempo no Valongo, ter feito matérias, disciplinas do mestrado, doutorado no AN, e eu nunca tive a oportunidade de conversar com você antes, Josina. Eu estou muito emocionado aqui, estou muito Perdeu. entendeu? E eu acho Perdeu. realmente foi uma perda grande na minha vida não ter te conhecido antes. Mas Não, a gente vai se abraçar já já. Com certeza, tá bom? Eu tinha que te falar isso, tenho que deixar esse depoimento, porque eu acho, pô, você é uma pessoa maravilhosa. Tá? Obrigada. Vocês é que são. Muito legal, Jorge, muito legal mesmo. A gente precisa Agora eu disso, deixo, você né? pode terminar à vontade. Não, muito bom. Olha, obrigado por esse Planetário Café. Obrigado, Jorge. Obrigado, Naelton. Josina, bons céus para você em toda a sua vida, tá bom? Amém. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Espero que vocês tenham se enriquecido como nós. Bons céus também para a gente sempre, ok? Até a próxima.